Tem coisa que a gente não comenta em voz alta, mas ó, hoje é o dia, hoje eu deixo, porque ó esse contorno, tá tipo a fase vampira do X-Men em reconstrução, só o contorno tá claro, tipo um lembrete do que eu já fui um dia. Mas pelo menos agora meu cabelo combina com a minha história de vida, né? Luz pra quem vem de fora, mas um verdadeiro caos por dentro. Mas a história de hoje não é só sobre cabelo, é sobre escolhas ruins, é sobre traição, é sobre confiar em quem diz. Deixar que eu sei o que eu tô fazendo. E não, eu não tô falando de boy lixo, eu tô falando de cabeleireiro mesmo. Oi gente, tudo bem? Como que vocês estão? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Bia e hoje eu vou falar sobre O meu xodó, meu nenê. o meu cabelo. E eu sei que ele não tá na melhor das fases, mas deixa eu explicar como foi que eu cheguei nisso aqui. E já que hoje ele tá até bom porque tem sensação. Mas tudo começou no início de 2023, o meu cabelo estava simplesmente perfeito. Ele estava longo, saudável, brilhando mais que testa de quem usa ácido retinóico. Tava uma verdadeira propaganda de óleo capilar de dar inveja até na Gisele. Mas aí eu cometi o erro clássico que une todas as mulheres de cabelo bonito em algum momento da vida. Inventar moda. Eu tinha acabado de fazer progressiva com uma profissional nova e tinha dado super certo. Ia ganhar o nick, que é simplesmente a fofura de 4 patas mais beijinha do planeta. E a minha mãe acabou soltando. Mas filha, o seu cabelo tem que combinar com ele. E mesmo que eu não estivesse muito a fim de retocar as luzes, eu pensei, mas é claro, é lógico, como que eu não pensei nisso antes? O meu cabelo combinando com o meu cachorro, ué. A gente tinha que ter a mesma paleta de cores para as fotos, né? E aí eu pensei, Com ela também. porque aparentemente meu cérebro acha que testar a sorte é tipo hobby. Eu cheguei lá, plena, confiante, e ela começou a empapelar o meu cabelo numa velocidade que parecia que ela estava prestes a perder o último ônibus da rodoviária. E eu lá achando que era eficiência, mais que nada, porque sem o menor aviso ela simplesmente virou as costas e foi fazer a unha de outra cliente. Gente, A unha. a unha da outra podia esperar e o meu cabelo também podia esperar a unha da outra. E tá bom que tem gente que até consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas obviamente, Não era o caso. tipo, conheça seus limites, sabe? E o meu cabelo, ele acabou virando papel alumínio esquecidinho no forno. E de verdade, eu juro pra vocês que aquelas unhas me custaram Na verdade não me custaram porque estão me custando. mais de 2 anos de saúde capilar. E se eu fosse somar os produtos, hidratações, cronogramas capilares e todo o dano psicológico causado, eu juro pra vocês que aquelas foram provavelmente uma das unhas mais caras da história da estética brasileira. Merecia, na verdade, uma ação judicial pleiteando indenização por danos materiais, que foi o valor que eu paguei, morais por todo o sofrimento e com pedido de obrigação de fazer pela reconstrução necessária. Aí, passado um tempo, a assistente começou a se mexer de uma maneira meio estranha. Ela tava meio inquieta, com aquele olhar de... Porque você sabe quando a pessoa não precisa dizer nada e o corpo já entrega toda a tragédia? Aí ela chama a cabeleireira e as duas vêm andando na minha direção como quem tem de desligar um equipamento em chamas. E aí começou. Elas começaram a tirar os papéis em silêncio. Um silêncio. Ensurdecedor. Sabe aquele silêncio que rola quando você erra a sobrancelha e tenta consertar e acaba sem nenhuma? Era isso. Todo mundo quieto, fingindo normalidade, mas por dentro era pânico generalizado. Cada passada de pente era um lembrete claro que eu devia ter ficado em casa naquele dia. E mecha por mecha ia mais um pedaço da minha alma. E o meu cabelo tava Derretendo. parecendo um chiclete esquecido no asfalto às 3 da tarde. Tinha a consistência de miojo que foi cozido, refeito, esquecido no escorredor e depois reencarnou como tragédia capilar. Tava frágil, molhado e desesperado por socorro. E eu lá, Sentada. entrando no modo estátua, porque quando um trauma vem com força, o que o cérebro faz? Entra no modo avião. Você sente, mas não processa. Você vê, mas finge que essa parte do show. E a minha mãe, coitada, ela tava ali sentada, assistindo tudo em tempo real, paralisada, de boca aberta, com aquela expressão de... Essa menina não vai fazer nada, não? E ela me olhava como quem assiste a novela das 8 e vê a protagonista sendo passada pra trás e grita com a TV. Reage, mulher! E o mais engraçado ou trágico é que eu sou um verdadeiro furacão emocional. Eu sou a verdadeira rainha do drama. Teve uma vez que eu saí de férias uma semana antes porque eu descobri que minha única amiga ia mudar de escola. E teve outra vez no ano seguinte, que foi um mês antes, porque o meu rostinho pipocado. Aí foi tipo... Só que eu só conseguia isso porque minhas notas estavam boas. Mas ali, no meio do apocalipse capilar, eu só consegui fazer o quê? Sorrir.
Digamos que era um sorrisinho educado, civilizado, do tipo, Tirando o fato que eu tô vivendo uma tragédia grega em silêncio. tá tudo sob controle. Sabe aquele sorriso que você dá quando já entendeu que perdeu, mas não quer que ninguém perceba? Sabe a famosa... E eu basicamente estava entre um surto e uma negação gourmet. E minha mãe só queria levantar e interromper tudo, e eu só dizia com os olhos. Não. Agora já é tarde demais, só me deixa morrer em paz. E se você tá pensando que acabou por aí, você tá muito enganado. Porque pra coroar o show de horrores, eu tinha pedido pra ela cortar uma franja. Porque todo mundo sabe que às vezes uma franja, assim, meu jogador é tudo, né? Mas, meus amores, ela não fez uma franja. Ela simplesmente pegou um chumaço e cortou reto, sem movimento, sem emoção e sem a menor pena. E eu fiquei parecendo uma criança de 5 anos que tinha pego uma tesoura escondida e cortado. E ela ainda teve a ousadia de aceitar o pagamento. Assim, naturalmente, como quem oferece um serviço completo e bem feito, igual, sei lá, o de Biade. Como se não tivesse, bem na verdade, me entregado um trauma com nome, sobrenome e registro em cartório. Eu saí daquele salão com um buraco no peito e parecendo uma Barbie de camelô depois de um dia na praia, com o cabelo derretido e a autoestima em frangalhos. Era o fim da minha dignidade. Tudo que eu tinha era uma notinha fiscal na mão. Eu cheguei em casa e eu desabei, tipo cena de novela mexicana. Um choro nem tão silencioso assim, Pequena, eu sou eu. virada pro lado escuro da parede, como se a luz já tivesse desistido de mim também. Aí minha mãe entrou no quarto com aquela mistura de pena, pânico e senso de urgência. Aí, com a calma e autoridade que só uma mãe tem, ela disse... Você não pode deixar isso assim não, Bia. Você é advogada. E foi aí que eu lembrei. É mesmo? Eu sou advogada. E entre um soluço e outro, eu tava lá, revirando o Código de Defesa do Consumidor, com o cabelo pingando de tristeza e o coração sedento por justiça. Eu escrevi uma mensagem com tanta autoridade jurídica que tava até pra protocolar. E ela respondeu... Ficar com dinheiro? Gente, dar o tratamento ou reparar o dano? Porque se eu não falo nada, tava tudo bem pra ela. Mas eu falei. Eu falei e fiz ela devolver até o último centavo. Porque na verdade é que eu pagaria o dobro pra não ter que ter vivido aquela cena de terror capilar. E adivinha só, quem consertou o meu cabelo? Ele, né? O único, o insubstituível, o salvador da pátria capilar, o meu cabeleireiro de confiança. Ele já reconstruiu meu cabelo tantas vezes que eu acho que eu devia colocar o nome dele no meu testamento. A minha mãe vai nele desde que eu tinha 11 anos. E eu sempre tava traindo, voltando, um relacionamento quase que tóxico. Só que eu sou instável e ele o fiel. O rocha, o L'Oreal em forma de ser humano. Dá até vergonha, porque eu sempre volto com a maior cara lavada da vida, como se nada tivesse acontecido, fingindo que a culpa não foi minha. O outro cabeleireiro era um malvado que me dopou, sequestrou e do nada eu acordei com o cabelo estragado. E ele, com a paciência de um monge budista, enxuga as minhas lágrimas, me oferece um café, massagem no couro cabeludo, reconstrução, um corte em camadas para tentar dosar o estrago. Algo que pareça proposital. Uma arte abstrata, talvez, porque também não dá pra fazer milagre, né? E de alguma forma, eu sempre saio de lá maravilhosa, renovada, com a autoestima restaurada e frizz controlado. Tanto é que eu costumo ir lá no meu aniversário, porque pra mim é mais eficaz do que qualquer spa. É tipo renascer. Com corte, brilho e escova modelada. Mas não se enganem, porque essa minha retomada pro loiro demorou mais de 1 ano e meio até ele aceitar fazer, porque ele sabia do tamanho do estrago e porque, diferente de mim e da outra cabeleireira, ele tem responsabilidade. E é aí que tá. A gente vive exaltando o médico, engenheiro, advogado como se só essas profissões exigissem seriedade, como se só essas profissões tivessem o poder de mudar uma vida. Mas deixa eu te contar uma coisa. Um cabeleireiro bom pode salvar sua autoestima e muitas vezes uma autoestima em dia salva tudo. Tanto é que no comecinho do vídeo eu até brinquei me chamando de vampiro dos X-Men, mas a grande verdade é que eu tô muitíssimo feliz de estar assim, porque do jeito que tava que não dava. E se ele não tivesse aceitado voltar a clarear meu cabelo, capaz que eu nem tivesse criado coragem pra criar esse canal. Gente, o Nick tá me fazendo de refém. Mas então, eis o meu conselho de ouro. Um ensinamento que veio com lágrimas, um cronograma de peso e muita queratina. Existem 4 fidelidades inegociáveis na nossa vida. Com Deus, com os nossos pais, com o nosso parceiro amoroso, com
com o nosso cabeleireiro de confiança, porque tem coisa que a gente até consegue negociar, mas mexeu no couro cabeludo, mexeu com a nossa alma. É espiritual, é energético, é emocional e não tem terapia que conserte o corte químico. E antes que eu me esqueça, às vezes não vale a pena comprometer a saúde do seu cabelo para ficar na mesma paleta do seu cachorro, especialmente quando ele é esse monstrinho ingrato carnívoro. Mas então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, você já sabe. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta aqui nos comentários. Você já passou por um trauma capilar? Quer que compartilhe as dicas dos produtos que já me salvaram? Enfim, me sigam para mais relatos de reconstruções capilares e emocionais, porque no fim nem todo o contorno é maquiagem, é só o cabelo tentando voltar que um dia já foi. Beijo, beijo, até a próxima.